Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu quero fazer essa live para comentar a respeito de mais um episódio lamentável de controle de preços. Ninguém aprende. A demagogia do controle de preços continua. É infernal, é destruição econômica. Eu estava recebendo aqui no meu feed de notícias a lamentável notícia de que agora nós vamos ter controle de mensalidades. Por causa da pandemia de coronavírus chinês, o governo vai obrigar as escolas e universidades a baixar a mensalidade. Não é bonitinho isso? Ai, que fofinho, o governo se preocupando com o acesso das pessoas desfavorecidas à educação. Por que não reduz a mensalidade a zero, então? Veja como o governo é demagógico. Controle de preços, mais uma vez. Bom, vamos refutar isso de uma vez por todas. Primeiro que é antiético. Eu mesmo faço um curso de filosofia no Mosteiro de São Bento. Eu pago uma mensalidade porque eu quero e eles me dão a aula porque eles querem e nós temos um contrato acadêmico. E acabou. O governo não tem absolutamente nada com isso. Se o Mosteiro de São Bento aumentar muito a mensalidade, eu não me matriculo mais. E se eu quiser pagar pouco, eles não me aceitam como aluno. Fim. Acabou aqui. Qualquer coisa além disso é agressão contra inocentes. Contra partícipes honestos do mercado. Depois, o governo parte da falácia de que nós temos que favorecer, num contrato, a parte coitadinha. Como se o consumidor fosse coitadinho, o que também é outra falácia. Isso não é verdade. O que vale é o próprio contrato. Não interessa quem tem mais poder de barganha ou não. Um sistema de preços livre no mercado é um mecanismo mais do que suficiente para equilibrar o poder de barganha entre as partes. Se existe um produtor e um consumidor, e o produtor tem um poder demasiado, isso vai atrair outros produtores e aumentar a concorrência e fazer com que os consumidores procurem alternativas a esse produto ou serviço, o que reduz esse poder acumulado dos produtores desde que haja liberdade de entrada. Se os consumidores, por outro lado, têm muito poder e o produtor tem pouco poder, o que vai acontecer? Muitos produtores vão sair do mercado, diminuindo a concorrência, até que os poucos que sobrem acumulem todo o poder remanescente e tire o poder dos consumidores. Basta que o preço de mercado seja livre. Mas aí vem o governo e se mete. Outra falácia é que o consumidor é a parte coitadinha. A Apple é consumidora dos seus fornecedores, que nós não sabemos nem o nome. A Apple é alguma coitadinha nessa operação? Não. Então acaba aqui. Agora, controle de preços. Muito bem, teve a quarentena ditatorial do João Dória que tirou dinheiro de todo mundo, tá todo mundo pobre, tá todo mundo falindo por causa dessa palhaçada de quarentena. Ok. Estudantes estão sem dinheiro e faculdades também estão sem dinheiro. Muita gente trancou a matrícula, então tá todo mundo precisando de dinheiro, não é só o aluno. Um sistema de preços é necessário para que nós consigamos alocar os recursos racionalmente. Algumas pessoas vão ter que economizar. E elas precisam de sistemas de preços que lhes deem uma boa ideia do que está acontecendo na economia para tomar suas decisões. Se elas vão economizar em educação, se elas vão economizar em saúde, se elas vão economizar em roupa. Não interessa. O fato é que os preços de mercado devem refletir a real disponibilidade de recursos numa economia. Serviços educacionais gastam recursos, gastam espaço, gastam energia elétrica, gastam recursos humanos raros e brilhantes, que são professores. Claro que não todos, mas no Mosteiro de São Bento isso é verdade. Os professores lá são muito bons. E gasta muito custo de oportunidade para o aluno, porque se o aluno se desloca até, vamos supor, a faculdade, Mosteiro de São Bento, fica lá 3 horas vendo aula, ele poderia estar trabalhando, produzindo, fazendo outros cursos, ou então estudando de forma autodidata, ou fazendo um curso online mais barato, enfim. As 3 horas que ele gasta fazendo um curso são um custo de oportunidade que precisa ser calculado. Num sistema de livre mercado, num sistema de preços livre, o preço, a mensalidade vai dar uma boa ideia da disponibilidade relativa e da valoração subjetiva de cada recurso envolvido nessa operação. Mas, se esse sistema de preço for subsidiado pelo governo, nós já não temos mais uma ideia aproximada da situação econômica, o que vai fazer com que todos os agentes na economia tomem a decisão errada. O aluno que deveria economizar, deveria estar trabalhando, ou deveria procurar um curso mais barato, vai ser subsidiado. Isso vai tornar os recursos já escassos ainda mais escassos. Tudo vai se alterar na economia. Além disso, toda a intervenção do governo, não interessa se ele subsidia o consumo ou o produtor,
é um subsídio ao consumo, é uma destruição de capital. Por quê? Se o governo controla os preços, congela os preços, é proibido aumentar a mensalidade, o que ele vai fazer? Vamos consumir. Todo mundo vai atrás de consumo quando deveria economizar. Subsídio claríssimo ao consumo. Se ele subsidiasse o produtor também, vamos supor que o governo cobrasse impostos de todo mundo para subsidiar os produtores de serviços educacionais, os donos da faculdade. O que ia acontecer é que não existem mais incentivos para esses produtores de serviços educacionais fazer a coisa de uma forma mais eficiente, alocar recursos de forma mais racional, baratear os seus cursos ou oferecer um curso melhor. O governo está garantindo um influxo de renda artificial para esses produtores, eliminando assim a necessidade de uma arte empreendedorial, que é o que desenvolve a economia. Então, qualquer coisa que o governo faça vai necessariamente introduzir o vício no processo empreendedorial. Vai substituir as virtudes empresariais por vício, por lobby político, por demagogia eleitoreira. É isso que o governo faz quando ele subsidia qualquer uma das partes. Quando ele se mete no preço, quando ele regula o serviço, quando ele taxa, quando ele exige uma licença governamental. Poderia ser pelos vouchers também. Tudo isso é intervenção num mercado muito delicado, que é o mercado de educação, onde é importante que haja instituições especializadas em prover esse serviço, mas elas nunca poderiam ser instrumentalizadas politicamente. O governo jamais, como nos lembra Bastiat, deveria se meter no setor de educação. Jamais. Ainda mais com controle de preços, que é o destruidor de qualquer setor da economia. Nós temos que lembrar uma outra coisa. Também na Escola Austríaca de Economia, economistas como Ludwig Lachmann, como o Israel Kirzner, lembraram uma coisa muito importante. Não existe em economia equilíbrio. A ideia de equilíbrio econômico, oferta, demanda, aquele xizinho, é coisa de neoclássico retardado mental. Não existe, graças a Deus, não existe equilíbrio na economia. O que existe é uma constante busca de desequilíbrios. No momento em que existe uma dada situação na economia, sempre o empreendedor está tentando inovar. Está tentando atender uma necessidade ainda não atendida dos seus consumidores, e os consumidores também são empreendedores, estão sempre procurando uma alternativa melhor, economizar mais recursos ou procurar uma qualidade superior. A partir daí, os empreendedores vão tentar alcançar um novo desequilíbrio, fazendo com que os recursos sejam realocados de uma forma ontologicamente superior, que atenda melhor a necessidade dos seus consumidores. E é assim que a economia caminha. No momento em que o governo fala, não, vamos reequilibrar a economia através da política XYZ, ele não vai equilibrar coisa nenhuma porque isso não existe. O que ele vai fazer é impedir o processo de busca de novos desequilíbrios, atendendo às necessidades do consumidor, e vai substituir isso por corrosão do capital para ganhos políticos, porque o Estado também é um empreendedor. Só que o Estado não produz nada de útil. O que o Estado procura nesse jogo é acumular poder, é tornar a população dependente dele. Esse é o jogo do Estado. Ele é um parasita, improdutivo e destruidor. É isso que o governo faz. E é por isso que o governo cria essa política demagógica de vamos reduzir as mensalidades. Por quê? Porque para cada produto ou serviço na economia existem pouquíssimos produtores. A maioria das pessoas produz uma, duas, três coisas e consome milhares. Isso significa que toda vez que o governo subsidiar o consumo à custa de um produtor, ele vai ganhar votos, porque existem muitos estudantes e poucos produtores de serviços educacionais. Esses muitos estudantes idiotas vão aplaudir essa medida demagógica dos socialistas e vão votar nos canalhas que promoveram isso. Isso vai valer para o serviço de educação, depois vai valer para o serviço de agricultura, transporte, até que toda a economia seja destruída. E todos nós vamos sair perdendo. Lembrando que esse projeto, agora eu não vi qual deputado, senador dessas desgraças de partido de esquerda fez isso. Mas eu te garanto que a culpa não é dos conservadores, não é do Bolsonaro. Ele foi contra isso, mas o projeto foi aprovado pelo Senado. Pelo desgraça maldita que é o Senado. Pelo Congresso, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. Essas duas desgraças que nós temos no Brasil. Então é isso. Não culpem o Bolsonaro por isso, certo? Esse é o meu rápido vídeo de hoje aí.
Agora eu só queria saber se a Susan tá online. A Susan é uma amiga minha, de longa data, desde antes de começar com o YouTube, que falou que ia ver minha live. Eu queria mandar um beijo pra ela, mas não sei se ela tá aqui. Eu vi que ela tava online, mas se ela tiver, um beijo pra Susan e é isso.